se cala, quando você não se movimenta, você deixa o mal perpetuar, cara. Exatamente. Você entendeu? Então, assim, esse foi o momento que eu comecei a me cobrar para acabar com o meu preconceito, ou diminuir o meu preconceito e entender que se eu não saísse da minha zona de conforto, que nada confortável porque você ser empresário no Brasil é tão ou mais difícil do que você ter emprego, né? Você trabalhar para alguém. E eu saí da minha zona de conforto, ir para um movimento onde a política, eu não tenho parente, eu não tenho, enfim, nenhum tipo de entrada, eu não tenho nenhum tipo de estrutura. E, na verdade, o que eu tenho é o quê? É disposição e coragem para, junto com as pessoas que também estão de saco cheio de estarem olhando esse movimento, quererem começar uma mudança. Na verdade, eu não tenho a pretensão de fazer uma grande mudança na política, porque seria até idiota eu falar, ter um pensamento desse, ou querer ser o grande herói. Eu sou muito objetivo, mas eu acho que se a gente não tiver pessoas decentes, com proatividade para o bem, com entendimento que você precisa cuidar das pessoas, com entendimento que você precisa fazer gestão de uma forma séria dentro da política, continua esse filme de terror. A gente é dominado aí por políticos que não têm competência para estar sentado ali fazendo o que fazem. E não sou eu que estou falando, não, é o resultado. Se você pegar um cara que quiser abrir um restaurante e ele não conseguir operar o restaurante dele, ele quebra, cara. E a cidade da gente, o nosso estado está quebrado. Então, o gestor não soube, não é o gestor, não são os, né? Porque também ninguém quebra nada do dia para a noite, né? O Rio de Janeiro vem sendo dilacerado há décadas. Não é de hoje. Não. É um trabalho muito bem feito. Aliás, a incompetência no Brasil é um trabalho... Tá de parabéns. Tá de parabéns. Estão de parabéns. E quando a gente fala de Rio de Janeiro, eu acho que tá pior ainda. E aí a gente tá falando, cara, 400 quilômetros daqui tem a cidade de São Paulo. O que eu falo é o seguinte, cara, quando você não sabe fazer, vai lá e imita. Imita, né? Vai lá e me fala, pô, o que o cara tem de bom? Isso, pô, vou lá, vou trazer, vou imitar. Né? E, obviamente, que você constrói dentro das suas características. Mas vê o que o cara tem de bom. Eu faço isso. Eu entro em restaurantes que eu acho bacana, eu olho a decoração, eu olho o atendimento, eu olho a louça, eu olho a apresentação, eu olho o prato, eu olho o preço. Pô, é happy hour, ele está fazendo um movimento bacana, interessante. Pô, ele está com um moço executivo diferente. Não é que eu vou imitar, mas eu vou me inspirar para poder agregar valor ao meu. Gente, não tem vergonha nenhuma em imitar, não. Se é bom, imita mesmo. Não, mas imita e melhora. O que eu falo é que você não precisa... senão você vira o paraguaio, né? Senão você vira o clone. Eu acho que você tem que se inspirar e melhorar, e botar o seu DNA, botar a sua característica. Não adianta o Rio de Janeiro querer imitar São Paulo, porque São Paulo não tem praia. Né, a capital. Não adianta o Rio de Janeiro querer imitar São Paulo, porque o Rio de Janeiro não tem a quantidade de indústrias que São Paulo tem. Mas tem movimentos que ele pode imitar, copiar, entender o que deu sucesso lá e trazer para cá. Então eu acho que é isso que falta. Empreendedorismo é um assunto que é muito caro. Eu sou empresário, né? Gosto muito do assunto. E gosto muito de política também. Eu gosto de um montão de assuntos, João. Por isso que eu tô gostando muito de conversar com você. Obrigado. Cara, como é que você enxerga aí o crescimento de plataformas como iFood, a galera do delivery, né? iFood, Uber Eats, toda essa galera, como é que você enxerga isso? Foi positivo pro teu setor? Não foi tão positivo assim? Como é que você vê isso? Então, Heitor, eu acho que assim, essa leitura às vezes que as pessoas falam não foi positivo, não foi... Eu acho que foi necessário. Né? Eu acho que o que é o delivery? Nada mais é do que você ter gastronomia com menos funcionário. Um dos maiores calos que o empresário tem no Brasil é o custo, né, dos tributos provenientes da mão de obra. Tá, né? Obra trabalhista. Então, assim, você tem um custo muito alto para você ter um colaborador trabalhando para você. E você tem um arrasto, né? Quando a gente chama de arrasto, são movimentos que, na hora que você precisa rescindir um contrato, você paga um custo muito alto. Né? Desde o fundo de garantia, 13º, enfim, todas as leis que foram criadas, e quando eu falo isso não é para tirar essas leis, eu não digo, mas é para adequar, você precisa ajustar, porque onde não há empresa, não há emprego. É uma coisa óbvia, mas que parece que não é enxergada. Se você não incentivar um empreendedor com a parte
de tributos, com a parte do custo, com a parte das leis trabalhistas, de você adequar, né? E quando eu falo adequar, não é para você machucar um e beneficiar o outro, porque você machuca os dois. O trabalhador também não está feliz, o empresário também não está feliz, os dois não estão felizes, entendeu? E eles trabalham juntos. Então, você precisa entender que movimentos que você tem que fazer para atender aquela demanda daquele movimento, daquele ano, daquele país, né? Não adianta você ter leis, as leis precisam ser atualizadas. Uhum. É igual restaurante, igual uniforme de garçom. Eu não posso ter um uniforme de um garçom igual a 30 anos atrás. Eu não posso ter um prato, eu não posso ter um cardápio, eu não posso ter uma decoração, porque senão eu fico fora do contexto e você não conecta. E as leis precisam ter essa conexão prática. A lei é o contrário. Você tem que pegar a prática e entender de que forma que você cria uma lei para atender aquela prática. Não é você criar uma lei e tentar entubar naquela prática, porque é um sapato que não entra no pé. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que esse movimento que as pessoas, que a gestão pública e essa leitura que eu quero estar levando, para você ver de que forma se ajuda o trabalhador, que forma se ajuda o empresário, a eles serem mais felizes, trabalharem de uma forma melhor, para eles poderem prosperar. Porque a vida é feita disso, cara, de emprego e de trabalho. Uhum. E aí sim, você capacita profissionalmente, você tem outros movimentos paralelos, mas a gente precisa, o que eu chamo que eu falo que emprego é dignidade, as pessoas precisam ter emprego. Sim. Você falou aí da capacitação, né? Você tem um movimento muito desse sentido, você pode falar um pouquinho mais sobre esse movimento de capacitação profissional? Claro. O que acontece? Objetividade. Vou te dar um exemplo na prática que aconteceu e que acontece comigo a vida inteira. Eu dou o exemplo do Seu Branco, que foi um senhor que chegou para me pedir emprego, e ele tinha quase 60 anos, tinha acabado de chegar do norte, semi-analfabeto, quase nenhum dente dentro da boca, e veio me pedir emprego. Eu fiquei muito preocupado com aquele senhor. Eu falei, cara, esse senhor não vai conseguir emprego, né? Se expressava com muita dificuldade, e eu resolvi absorver ele, contratei ele como ASG, né? Que era... Eu nem precisava daquela função, mas eu entendi que era o único lugar que eu poderia estar colocando ele na minha empresa. A ASG é assistente de serviços gerais, né? Seria o faxineiro, né? A pessoa que cuida da limpeza. E ele entrou na minha empresa e começou a trabalhar, e eu começando a bater um papo com ele, fiquei muito preocupado, obviamente, né? Como todos os colaboradores que estão comigo, e eu fiquei sabendo que ele tinha vindo do norte, que ele já tinha trabalhado com peixe, e eu pedi para o meu chefe de sushi, entre o almoço e o jantar, que é a hora do pré-preparo, ele colocar o Seu Branco dentro do Sushi Man e fazer com que o Seu Branco participasse do pré-preparo, enrolando o makimono. E ele ficou lá 6 meses. E 6 meses depois, o meu chefe de sushi me procurou e falou, seu João, a gente podia contratar o Seu Branco como ajudante de sushi. E aí o salário dele foi, na época, de R$900 para R$1.800. E ele continuou trabalhando lá, e depois o salário dele foi para R$2.300, depois foi para R$3.000, depois foi para R$3.500. E ele ganhou uma profissão e uma carreira que ele nunca teria tido a oportunidade se eu, ou se, enfim, a pessoa que estava gerindo aquele restaurante não desse aquela oportunidade, que ele também soube abraçar. Porque tem pessoas que você dá a oportunidade e não perpetuam, né? Então ali eu entendi, na prática, e isso eu fiz a vida inteira, que se você não qualificar o menino que vem da comunidade, o menino que não tem acesso, ou o profissional que já também está com mais de 50 anos e está fora do mercado de trabalho, se você não qualificar essa pessoa, essa pessoa tem muito pouca chance de sobreviver ao mercado. Porque eu digo o seguinte, eu no meu restaurante eu tenho 12 sushi mens e tenho uma vassoura. Então quando ele aprende a ser sushi, ele tem 12 chances a mais de ser contratado. E ele ganha 3 vezes mais do que o cara da vassoura. Então você precisa qualificar as pessoas, para elas terem mais chance de serem absorvidas e para ela poder ganhar mais. Porque a vida é feita de dinheiro, bicho. Se o cara não tiver dinheiro, ele não consegue comprar a comida dele, a roupa dele, o remédio dele. Então, ou dar um mínimo de, não vou nem dizer conforto, mas o mínimo de dignidade para a família dele. Esse senhor continua contigo ou nessa crise? Não. Ele está em outro restaurante, ele foi contratado. Então, assim, mas igual a ele, eu já fiz isso, graças a Deus, com vários. E quando eu criei essa escola,
que eu dou aulas de garçom, de garçonete, de barman, de ajudante de cozinha, ajudante de sushi, serviço avançado do vinho, Excel e gerência e liderança. Eu dou aulas dentro do meu restaurante, no momento que ele não está aberto. E eu faço aulas de 18 horas. São cursos rápidos, que eu não vou formar nenhum grande sushi man, mas eu vou introduzir ele naquele movimento para ele, pelo menos, saber o que ele precisa fazer para quando ele for contratado. Eu ensino a ele a participar de uma entrevista de emprego. Eu ensino a ele a fazer um currículo. São coisas básicas que eu falo que o óbvio também precisa ser falado. Pra gente, só pra comprovar que a visão do empresário é louca, o cara tá ajudando, ó, o cara formou alguém que foi pro concorrente dele. Sim. Assim, só que, gente, no agregado, no final, todo mundo sai ganhando. Eu não tenho, o meu maior concorrente sou eu.